Alô, malta, está no ar o Papo Dev com Portinho, um podcast da Luso Delphi feito para dar voz à comunidade Delphi dentro e fora de Portugal. Mais do que código, exploramos as histórias e experiências de quem vive a tecnologia no seu dia a dia, revelando tanto o lado técnico como o humano de cada convidado. Um espaço para aprender, inspirar e aproveitar a comunidade. Eu sou o George De Luca, embarcadeiro MVP cá em Portugal, e aqui ao meu lado, meu grande amigo João Ferreira. Fala, meu grande amigo. Bom dia, eu sou João Ferreira, MVP também aqui em Portugal, e é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês todos. E bora lá botar isto para a frente, porque temos aí mais um convidado que vem de longe, né? Esse aí tá vindo lá de longe, cara. Tá vindo lá do Japão, lá de Ota, na cidade de Ota, no Japão. Ele vai contar aí as suas experiências, novidades lá do Japão. Ele que tem mais de 40 anos de experiência, é formado em ciências matemáticas e pós-graduado em administração. Meu amigo João, anuncie o nosso convidado, por favor. Meus senhores e minhas senhoras, vindo diretamente do Japão, eis que temos aqui o nosso amigo Eduardo Araújo. Apresente-se, Sr. Eduardo Araújo. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. É um prazer. Grande Eduardo. Participar. Olha, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a nossa logística aqui para a gente poder conversar, enquanto nós estamos aqui na parte da manhã, você já deve estar aí quase a anoitecer, né? Mas é um prazer tê-lo aqui. Acho que tem é uma mais-valia para a gente ter aí o seu conhecimento, saber aí as novidades no Japão. Afinal, não é todo dia que a gente conhece uma pessoa que fale português, um brasileiro que foi para o Japão contando as experiências na área de tecnologia e falando sobre Delphi também, não é? Meu amigo Eduardo, faça aí a sua apresentação. Quem é o Eduardo? Apresente-se aí para a nossa comunidade. Bom, meu nome é Eduardo, eu estou com 61 anos, mais de 40 anos na área de TI, resido aqui no Japão há mais de 30, e desses 33 anos, 30 trabalhando só com tecnologia, com Delphi desde a versão 2. A versão 2, inclusive, eu comprei aqui no Japão. Eu conheci Delphi, eu estava no Japão. E naquela época entrei na loja, achei o Delphi 2, aquele manual enorme, tudo em japonês. Foi complicado, mas é uma experiência que eu trouxe até os dias de hoje e está sendo muito valiosa para mim. E você trabalha com Delphi até hoje até aí, hoje, fazendo seus trabalhos. Sim. Muito bom, muito bom. Ô, Eduardo, e como é que foi um brasileiro indo para o Japão? Qual foi a sua inspiração de ir para ir trabalhar com desenvolvimento de software no Japão? Na verdade, a princípio, eu não vim para cá direto para trabalhar com software. Eu trabalhava já com software no Brasil. Aí, alguns problemas familiares fizeram com que eu viesse aqui para o Japão. Aí, durante 3 anos, trabalhei em chão de fábrica, como operário de fábrica mesmo. Voltei para o Brasil e eu vi que tinha uma oportunidade de mercado aqui no Japão. Depois de 1 mês e pouquinho, retornei ao Japão e abri uma escola para ensinar Windows para os brasileiros aqui no Japão. E nesse mesmo tempo eu vi que tinha oportunidade para continuar fazendo aquilo que eu gostava, desenvolver software. E entre aula de Windows, venda de computador, comecei a desenvolver software aqui. E hoje, na verdade, só desenvolvo software. Não tenho mais aulas, só software nos últimos 20 e poucos anos. E fui ficando. Entendi. Muito bom. Eduardo, nós realmente costumamos dizer que programação é um vírus que se mete no sangue e nunca mais sai. Como é que tu apanhaste realmente esse vírus? Já tinhas alguém com quem lidavas na área de programação? Na verdade, quando eu era garoto, eu fui estudar Senai,
não sei se o João sabe o que é Senai, e não sabe. É uma escola, tipo uma escola profissionalizante que tem no Brasil, né? Ok. Do governo. E eu, com 14 anos, entrei para ser mecânico. Fui ser torneiro mecânico. Daí eu não queria crescer, eu sempre quis estudar, evoluir um pouquinho. Daí fui estudar para ser fresador ferramenteiro. Aí eu tive contato com uma CNC, um controle numérico computadorizado. Opa, aí já começou a despertar meu interesse por tecnologia. Aí fiz 18 anos, entrei para o Exército. Entrei para o Exército. Aí no Exército eu fui para um pelotão de obras. Aquilo me deixou meio chocado, né? Para mim, ia colocar eu para consertar armamento, alguma coisa, que eu era mecânico, mas não. Tive a oportunidade, fiz um curso interno no Exército. Depois de um ano eu era sargento do Exército. Aí as coisas melhoraram. Aí eu fui atrás de. Eu falei, não, quero entrar nessa área de tecnologia. Fui atrás e comprei meu primeiro TK-85. O, o Jorge deve lembrar. Depois eu levei o computador para dentro do quartel e comecei a aprender administração ali no Ibirapuera. Aí eu comprei o meu Unitron, o meu Apple II Unitron. Depois comprei o meu Scopus. Aí faculdade, e aí pronto, aí nunca mais parei. Então, na verdade, minha experiência em desenvolver software, principalmente administrativo, foi dentro do Exército. Foi dentro do Exército. E aí nunca mais Pô, parei. O vírus, muito quando se bacana. mete, não dá. Não tem cura. Não tem, é difícil ficar um dia. Então, eu falo que as pessoas enxergam, algumas, não todas, é claro, não estou generalizando de forma alguma, que trabalhar é como se fosse um sofrimento, né? Para mim, eu falo, o trabalho para mim, na área de desenvolver alguma coisa, criar alguma coisa nova, é sofrimento, porque a gente sofre às vezes, né? É prazeroso, então é a minha diversão, é meu passatempo, é meu lazer, é meu sofrimento em alguns momentos que você tem que resolver um problema, que tem dificuldade, mas não que seja algo ruim. Então, acho que a vida de quem gosta disso, a gente realmente vive para isso, né? E não tem jeito. Minha esposa fala, se eu falar para ele, ou a máquina ou eu, é capaz de ele se separar de mim, né? Ficar com a máquina. Então é uma Ô, grande verdade isso que ô, você falou. ô, Eduardo, antes de eu ir para a Oi, próxima pergunta, eu estou pois a ver não. aqui no seu. Não é um fundo falso que você tem aí no Teams, que a gente Não, está não, não. utilizando Aqui aqui para gravar. Estou a é ver meu ali atrás escritório em que tem casa. um quadro do Speed Racer, meu Do Speed amigo. Racer. Isso. É essa história aí, cara. Isso Você aí, curte Speed rapaz, Racer, né? curto. É um desenho que, quando eu era criança, eu fiz até um carrinho, um Met 5. Eu era Olha, vidrado. Aí eu estava passeando numa loja aqui no Japão, num shopping, e tinha esse quadro lá. Na verdade, é a editora que criou ele, que fez 60 cópias, né? E tinha lá, e e era a uma das cópia 60 é número um, sua. é a número um, né? Que elas são numeradas. A número um é minha. A número um é minha. Opa! E eu falei, nunca fui de comprar muita coisa, além de máquina, né? Pra gente trabalhar. Mas isso aí eu falei, não, vou comprar. Aí minha esposa falou, não, compra, você gosta. Eu comprei, fiz questão de deixar na minha parede. É uma lembrança do tempo de infância que Bacana, é. cara. E aqui no Lembrança de Japão infância, pô. chamava Go Go Go, não fez sucesso, foi vendido para os americanos, aí fez sucesso no resto do mundo. Dá para acreditar num negócio desse? É, fazia muito É, sucesso no Brasil também. Eu Sim, sim, particularmente não sim. gostava muito do desenho do Speed Racer quando mais Ah, novo, mas eu aqui conheço também. muita gente que gostava do Speed Racer. eu Muito era um legal. desses. Eu também gostava de mim. Gostava também, João? Foi. Que bacana. Eduardo, Oi. como é que é o mercado para desenvolvedor de software aí no Japão? Como é que é o mercado Delphi aí no Japão? Por exemplo, se algum desenvolvedor que esteja a ver nosso podcast hoje, um português ou um brasileiro, ou de outro país que esteja a entender o que a gente tá a falar, né? E queira Hum. aí, por exemplo, explorar o mercado profissional.
de desenvolvimento de software no Japão? É um mercado grande? Como é que é esse mercado aí Olha, no o Japão para mercado aqui desenvolvedor no de software Japão, ou de tecnologia, né? Porque a gente sabe que o Japão é muito tecnológico, né? Mas a gente não sabe como é que é essa parte para desenvolvimento de software. olha, o mercado não é tão grande, não, né? O mercado não é tão grande. Um dos fatores que não tem muita atração é o salário. O salário não é tão alto. Aqui no Japão, as empresas japonesas é um pouquinho diferente a forma de valorização do profissional. Não é bem meritocracia que é aplicado aqui, é mais tempo de casa, porque a empresa acaba formando o profissional dentro dela. Certo. Então, mas existe sim, existem estrangeiros trabalhando aqui, eu tenho um conhecido que trabalha em Tóquio, né? Mas o mercado não é tão grande, não. E existe muito aquela procura por emprego através de agências de emprego. Dificilmente você consegue uma vaga direto com qualquer que seja a empresa. É sempre através de agências de emprego. Entrar direto numa empresa aqui é bem complicado. Mas existe sim. Você Não. você estava explicando nos bastidores para a gente que, na verdade, a carreira profissional aí no Japão, os profissionais eles não se formam dentro da empresa, não é Isso, propriamente numa isso, isso, isso. faculdade fora. Explica aí pra gente, para o É que pessoal assim, ó, entender como é que funciona isso. até o ensino médio aqui é excelente, né? A faculdade, ela É não prepara público? você, é público, quer dizer, não, aqui tudo é pago, tem nada de graça, tudo é pago, mesmo Ok. faculdade do governo, né? Por exemplo, Tóquio Daigaku, né? Não, você tem que pagar, né? Não tem nada de graça. A faculdade, poucas delas realmente preparam a pessoa para sair e atuar no mercado já como um profissional pronto, né? Não ocorre isso. E também tem aquele lado que estágio você não faz na empresa, você faz na própria faculdade. A própria faculdade que prepara você para o estágio. E aí você vai atrás de emprego. As empresas aí vai fazer o quê? Vai te contratar e vai te dar o treinamento para que você aprenda a trabalhar dentro daquela empresa. Isso, no meu ponto de vista, amarra um pouquinho a pessoa a ficar naquela empresa e deixar de procurar outras oportunidades. O lado bom é que dificilmente uma pessoa é demitida aqui. Dificilmente é demitido. Então, tem esse lado, a pessoa entra para trabalhar e ela normalmente fica lá até se aposentar. E não existe assim, por exemplo, eu conheço pessoas vou dar um exemplo de uma moça que eu conheço. Ela é formada em comércio exterior, foi contratada para trabalhar na empresa e ela foi trabalhar no setor de TI. E hoje ela tem um cargo de engenheira de software. E a formação dela não é nessa área, né? Então acontece isso também. Isso, para mim, no meu ponto de vista, é um indicativo de que a empresa ela passa a ser a sua mentora, passa a fazer com que você aprenda exatamente aquilo que ela quer que você saiba, entendeu? Tem isso, tem um lado positivo e também um lado não tão positivo assim, né? Mas é dessa forma que funciona aqui. Eu não sei se é bom, Entendi. se é ruim, é difícil de mensurar isso. Mas as faculdades têm alguma ligação com as empresas? Porque o que você falou, a pessoa Tem. entra numa empresa e É. se aposenta nela, né? Isso, só É. entre parênteses aqui, isso para mim seria terrível, porque eu acho que a maioria dos amigos que eu tenho no Brasil também que trabalham em iniciativa privada, É. penso que também seria de você entrar numa empresa e ficar lá para o resto da vida. Mas, como eu estava a perguntar, a faculdade ela tem uma ligação, então Tem. o conhecimento que a pessoa vai ter na faculdade é o conhecimento que ela vai usar na empresa. Seria isso, então? Nem sempre, não, nem sempre. O que existe é assim, as empresas, antes da pessoa estar na faculdade, antes de se formar, as empresas já vão atrás de talentos dentro da faculdade. Ok.
E você já é convidado a ir trabalhar antes de acabar a faculdade. Isso ocorre. Por exemplo, Não, essa menina que eu falei, aconteceu isso. Era uma excelente aluna e foi contratada para trabalhar em comércio exterior. Só que a hora que chegou lá, ela viu que ela não queria aquilo. Colocar ela na área de TI, sem ter conhecimento praticamente nenhum dessa área, e está lá até hoje e vai fazer o quê? Já 10 anos que ela está nessa área, entendeu? Então, entendi. quem se encarregou de preparar ela foi a empresa. Então, tem esse lado que eu acho que também é positivo, entendeu? Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas existe isso sim. Entendi. João, Eduardo, tu há bocado falou que começou com o Delphi 2. Como é que foi esse contacto com o Delphi e porquê é que tu até hoje ainda não deixou o Delphi? Com tantas linguagens novas que apareceram por aí, o que é que te motiva a continuar no Delphi? Eu posso começar um pouquinho, mas voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, eu volte lá. comecei com BBase Alton 82, se eu não me engano. E gostei, eu acho que era fácil de se aprender. Pascal era muito fácil, é fácil de se aprender, né? E naquela época fazia muito sucesso. E até chegar em Clipper, né? Quando chegou em Clipper, versão 5, se eu não me engano, tinha mais cara de C do que outra coisa, né? E nessa época aí acho que quando eu cheguei no Japão, eu falei assim, agora ambiente visual. O que vão lançar para ambiente visual? O que a gente vai ter para ambiente visual? Aí eu já tinha uma conexão de internet naquela época, pagava caro pra caramba, se conectava em Tóquio, linha de escada, era um horror. E nas minhas pesquisas eu achei aquilo que se aproximava com aquilo que eu conhecia, que eu gostava, que era Pascal. Aí apareceu quem para mim? O Delphi. Eu falei, é com esse cara aí que eu quero conversar agora. Quero conversar com ele, gostei, comprei, comecei a usar, começou a aparecer serviço. Aí eu falei assim, eu gosto de C. Não vou falar que eu não gosto de C, eu gosto de C. Eu gosto. Só que eu acredito que você consegue fazer tudo com Delphi, né? Sem precisar de ter uma complexidade maior usando C++, entendeu? Então, por isso que eu não abandono C, eu acho que, ou C, não abandono o Delphi. E ele só evoluiu, 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 e isso para mim é difícil de explicar. Você gosta e não abandona, não tem motivo, não existe motivo para me abandonar, entendeu? Por isso, eu acho que entrou no sangue, não só o lado do TI, mas o Delphi também. Por isso que eu não vejo necessidade de alterar, ele me traz tudo que eu preciso. Principalmente quando entrou o FMX, né, para mobile, aí ajudou bastante, ajudou bastante. E eu tenho Ô, muitos projetos ô, ô, em mobile, pois não. mas você quando descobriu o Delphi, você chegou a pesquisar outras linguagens para saber para onde ia migrar? Ou você foi direto no Delphi e lá ficou? Olha, falar a verdade para você, eu não me lembro. Eu me lembro assim, eu vi Delphi, li a respeito, eu parei ali e falei, é esse cara, entendeu? É isso que eu vou pegar. E ali Porque eu acho ficou. que foi a primeira opção que apareceu, já gostei e já falei, porque a lembrança que eu tenho, posso estar errado, tá? Tinha era muito similar àquilo que eu já estava acostumado a fazer com DBase e Clipper, entendeu? Era muito Uhum. similar. Essa é a lembrança que eu tenho, não acho que eu não estou equivocado, posso até estar, não sei, mas era essa a lembrança que eu tenho. Então, eu falei, não, vai com Delphi mesmo. E a dificuldade maior é que estava tudo em japonês, né? Hoje não, hoje você pode instalar no idioma de sua preferência, inglês, francês, alemão e Nihongo. Em japonês também tem Nihongo, tem o Delphi em japonês, né? Só que naquela época, Delphi 2, não, acho que não tinha, não, só tinha em japonês aqui, só era vendendo em japonês aqui. Mas assim mesmo, eu consegui fazer um primeiro sistema, apanhei bastante aqueles menus, tudo em japonês. E mesmo assim não abandonei. Eu falei, não, tem que dar certo esse negócio. Eu sou meio teimoso e eu acho que essa teimosia valeu a pena, porque
praticamente a minha vida profissional, o meu ganha-pão, o meu sustento é baseado no Delphi. Então não tem como eu deixar de gostar aquilo que me traz o meu sustento, a minha vida profissional, a minha vontade de desenvolver as coisas, a minha vontade de fazer as coisas darem certo. Então, tem seus problemas? Claro, é evidente que a gente passa dor de cabeça, não tenha dúvida. Pode ser que tenha alguma ferramenta que faça alguma coisa melhor ou pior? Claro, vai ter. É gosto. E eu apaixonei pelo Delphi, estou com ele. É um casamento para sempre. É só quando morrer que ele vai se acabar. Com muita certeza, eu posso afirmar isso. Você, Muito legal. o seu mercado hoje, da tua empresa, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. O seu mercado hoje, você atua mais para o mercado brasileiro no Japão ou para o mercado japonês de fato aí? Como é que é o teu mercado aí? Olha, no Você começo, fala, aliás, você fala bem japonês não, para meu conversar com as japonês pessoas e é tal? muito, é tipo assim, não passo fome, consigo ir no médico, faço meu transporte, né? É um idioma bem complicado. Teve um determinado momento que eu resolvi, falei, olha, não quero aprender mais do que eu já preciso, sabe? Não é, não é simples, é difícil, é complicado, e eu descobri que eu não tenho muita aptidão para aprender japonês. Então eu cheguei e falei, ó, é melhor eu me contentar com aquilo que eu sei, e quando o negócio me enroscar, eu contrato um tradutor para me ajudar. Mas Ok. quando eu cheguei aqui, o que eu vi de mercado, na verdade, foi a quantidade enorme de comércio brasileiro que tinha no Japão. Nós éramos aqui mais ou menos uns 400 mil brasileiros. Só que Caramba. só que é espalhado no Japão inteiro. No Japão inteiro. Na primeira, onde eu fui morar a primeira vez, que eu trabalhava em chão de fábrica, não tinha ninguém, era mato. Mato, 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 não tinha nada. Depois a gente passou numa cidade aqui perto dessa que eu moro hoje, que é Oizumi, que a quantidade de brasileiros que tem lá era enorme. Tinha uns 7, 8 mil brasileiros só nessa cidade, que toca a empresa da Subaru de carro, então tinha muito funcionário brasileiro. E aí eu falei assim, vou desenvolver um sisteminha para esse pessoal de loja, que não tem nada. E tinha muito videolocadora. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou fazer um negócio para esses caras aqui. Aí comecei a fazer o primeiro sisteminha de PDV junto com locação de fita de vídeo. Falei, só que vender para uma Mas loja só você não fez, dá. você fez em português. Fiz em Menus e português, tudo em fiz em português. português, fiz em português, em Delphi com Paradox. Lembra disso ou não? Lembro, sim, senhora. Você lembra de Paradox? Pois é, Paradox. E isso faz quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Aí eu saí da minha cidade, aqui, e comecei a buscar cliente. Eu não ligava para o cliente, eu ia até o cliente e falava, oh, tudo bem, eu sou fulano de tal, eu tenho um produto aqui que eu acho que vai te ajudar, o que que você acha de... Posso te mostrar? E graças a Deus eu tive muitos clientes, muitos clientes, muitos clientes. Não Que foram bom, poucos, cara. não. Muitos, 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 muitos. Hoje tenho poucos desses clientes ainda, né? É, que a população diminui muito de brasileiro aqui, com a crise, muita gente foi embora para o Brasil, mas aí eu vou contar um negócio para vocês. Eu tenho esse sistema rodando até hoje, em Paradox. Mas é um sistema de quê? Não é de locadora, é um É, PDV. é de locadora com PDV junto. A locadora já não existe Mas mais é de porque ninguém locadora mais loca. de fita? É de fita, naquela época era fita, fita. Mas ainda Gravava-se existe novela locadora de brasileira, fita? Ainda existe locadora VHS. de fita aí? Tinha, pô, VHS. Brasileiro alugava fita VHS. Entendeu? Não, sim, mas esse sistema de locação de fitas existe até hoje no Japão? Até hoje rodando ainda em algumas lojas que são meus clientes. Só que a parte Caramba. de fita deixa de existir e o PDV, né? Então, o que eu falo assim, ó, já vi muita gente meter o pau em Paradox, né? É porque hoje em dia a gente tem coisa melhor, coisa que dá menos dor de cabeça, dor de cabeça.
Aquela bendita key violation que dava, rapaz, que matava índio, era um inferno. O João lembra, né? Você lembra disso, né? Você lembra disso? Você colocar ele para rodar em rede, então, era um inferno, né? Oxe. Babou, Não é? babou do peixe. Então, eu tenho loja que tem um banco de dados com 4, 5 milhões de registros numa tabelinha lá, rodando em Paradox. Aí você fala, mas como você fez? Bom, um dia eu posso contar como que eu fiz para resolver esse problema da bendita key violation aí, tá? Tá bem. Por que eu não atualizei? Porque funciona. Só por isso. Porque funciona. Então, eu acho que e você vem atualizando o teu sistema. Deve ter começado em Delphi 2, já está no Delphi 13, por exemplo. Isso. Não, estou com ele no Delphi 10, se eu não me engano. Isso, 10. Delphi 10. E está com o Paradox rodando. E o mercado voltado para o japonês? Aí vamos para o japonês. Vamos voltar para o mercado japonês agora. Antes de ser o mercado japonês, eu entrei para fazer um software para os consulados brasileiros aqui do Japão. Estava tendo um consulado itinerante num cliente meu, numa loja bem grande, e não sei por que motivo lá, me indicaram lá para o cônsul lá, que queria ter uma homepage para o consulado, fizeram contato comigo, fui lá visitar e acabei pegando esse serviço para desenvolver uma homepage do consulado de Tóquio. Aí gostaram do serviço e aí me contrataram para desenvolver um sistema consular. Aí foi nessa época que eu queria trabalhar com multicamada, não sabia nada praticamente. Aí eu fui até o Brasil fazer um treinamento, aprendi alguma coisa e eu trouxe isso aqui para o Japão. Então, durante muito tempo, ainda tem software meu rodando dentro de consulado, então abriu um pouco mais as portas para mim como empresa, né? É um cliente já que ajuda no nosso portfólio, né? E aí começou a aparecer empresa japonesa para a gente desenvolver software também. Eu acho que a oportunidade se deu por alguns motivos. O principal deles é a flexibilidade que a gente tem para desenvolver, para projetar aquilo que a gente vai desenvolver. As empresas japonesas, elas são muito focadas, faz o projeto e não sai desse escopo. Não tem jeito. Saiu, o negócio começa a complicar e começa a ficar muito caro. Eu vi que dava para fazer um pouco diferente. Porque eu não sei a experiência de vocês, mas a minha, assim, o cliente nunca sabe o que ele quer. Nunca sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele não quer. Fazer projeto de software, pegando todos os requisitos, tudo que é idealizado no início, esquece, não funciona. Esquece. As coisas têm que ir sendo montadas conforme o software vai sendo criado, né? Exatamente. Eu penso dessa forma. Então, isso aí me deu uma brecha para poder trabalhar nesse mercado. Hoje, eu trabalho eu presto serviço para uma outra soft house aqui japonesa, onde eles estão um produto que eu desenvolvo para eles, que é para manutenção predial. É uma empresa que ela faz limpeza em toda a tubulação do prédio, apartamento por apartamento, atende grandes empresas, atende prédio em Tóquio inteira, e eles não tinham nenhum... Aliás, eles já tinham uma solução, mas o dono da empresa não estava feliz com a solução, aí me fizeram essa indicação para mim, eu fui visitar e acabei pegando esse projeto e hoje já está 4 anos que a gente está em desenvolvimento já e já está em produção desde o primeiro ano. Então, esse é algo que eu estou tendo a oportunidade de visitar empresas grandes aqui no Japão, nessa área, e está sendo uma experiência fantástica, porque eu tenho a parte toda administrativa rodando nos PCs, nos escritórios dessas empresas, e a parte operacional toda em mobile, toda em Android. Né? Mas quando você faz o projeto
para uma empresa japonesa, você faz em japonês e aí você Não, precisa de eu alguém faço para... tudo em inglês, daí eu peço para Ah, em inglês. traduzir isso em japonês. Traduzir isso em japonês. Então você disponibiliza o seu software em japonês. Sim, 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 sim. Sim. Ah, Tudo em japonês. bacana, Tudo em bacana. japonês. Quer dizer, mas então, tem um detalhe interessante, né? Porque o que eu faço? A interface, se eu colocar em japonês, eu estou perdido. Eu não sei você saber ler tudo aquilo. Pois. Você não sabe Então, se na hora de traduzir está traduzindo direito, né? então, eu faço tudo em inglês, né? E quando eu rodo, eu troco a interface, entendeu? Eu ponho tudo em japonês. O leitor em japonês poder ver isso aí, né? Entendeu? Mas Uhum. faço tudo em inglês, senão não dá. Se eu colocar tudo em japonês, às vezes eu abro uma tela lá em japonês, né? Em Nihongo, caramba, eu fiz essa tela, mas não sei o que está escrito aí, né? Então, cai nessa situação. Então, é uma experiência interessante. Então, faz você pensar diferente, entendeu? Não é muito. Hoje está tranquilo, né? Mas no começo foi muito fácil, não. Mas é bem por Eu, eu aí. passei, eu passei por essa experiência É, desde do ano passado, que a gente fez um projeto para a Polônia e a interface tinha que ser em polaco. caramba. E aí a gente teve ajuda lá do utilizador que estava à frente do projeto. Sim. E aí a gente não podia nem fazer. A gente montou uma tabela, né, das frases e tal, e não podia Tá. ser nem em português. Tinha que botar a tabela em inglês para depois ele Uhum. traduzir para polaco. Né? Entendi. Mas de fato é uma experiência, porque depois você vê a tua interface, você sabe o que aquela tela faz, mas você não sabe o que está escrito. É verdade. É Não é? verdade. Cai, É, cai. Eu já até pensei em colocar um é botãozinho, estranho. ó, muda para inglês aí para me ver, mas eu não coloquei ainda, tá? Mas dá vontade, né? O mais Pois é. interessante é que eu tenho um contato nessa empresa que é uma moça, né? É japonesa, né? E a gente conversa muito bem por e-mail, né? Porque ela escreve em inglês, então fica fácil. Às vezes, quando eu encontro ela, a gente fica naquela dificuldade de falar japonês, ela fica meio encabulada, com medo de eu não entender o que ela fala, mas a comunicação acontece. Então, quando você tem boa vontade de querer fazer alguma coisa, você pega os obstáculos e faz dele desafio, entendeu? Você faz um desafio e corre atrás e dá certo. Então, quinta-feira passada eu estava numa reunião lá em Tóquio, numa empresa que é cliente dessa empresa para quem eu presto serviço, né? E eu fui até lá. Eu, com a minha cara, né, de estrangeiro, numa reunião onde só tem japonês, você é visto de forma diferente, né? Então, no começo você fica meio acanhado, né? Você fica com medo de como que vai ser a recepção, né? E eu posso afirmar que a recepção sempre para mim foi sempre a melhor possível. Eu mesmo fiquei impressionado. Eu que carregava o preconceito estava comigo e não com eles, entendeu? Então, eu acho que uma coisa para quem quer sair fora do Brasil, para trabalhar fora, tem que levar isso. Ó, muitas vezes o preconceito tá em você e não na pessoa que está em outro país que vai te receber. Eu acho que isso é algo que eu vi acontecer comigo aqui. Eu acho que vale a pena comentar. Mas foi tranquilo. Oh, Bacana. Eduardo, Oi. diz-me aqui uma coisa rapidinha. As aplicações que tu tens feito, é mais VCL, FMX, web, como é mobile, como é que tem sido Olha, essa isso aí foi procura? eu vou falar então desse projeto que eu estou desenvolvendo, que ele está mais fresco na memória, tá? É, eu decidi fazer tudo em FMX, só em FMX. Eu não sei se foi a decisão mais acertada, né? Porque eu tinha que rodar nas máquinas, em um Windows, no escritório, a parte administrativa da coisa, e em mobile, no operacional. Eu falei, então eu vou fazer tudo em FMX, um código só vai me facilitar a minha vida.
Mas tem algumas coisas que eu acho que se eu tivesse feito em VCL para rodar no Windows, teria sido mais facilitado. Não que o FMX não resolva o problema, resolve. Mas eu acho que se eu tivesse feito em VCL, talvez a minha abordagem teria sido diferente. Mas funciona bem. E a partir disso aí, eu estou só com FMX e a experiência está sendo produtiva. Não posso falar que está sendo ruim, não. Voltar para o VCL, eu acho que eu até, se eu pensasse, desse para voltar no passado, eu teria pego essa parte administrativa que vai rodar em máquina Windows, VCL. E o mobile não tem jeito, FMX. Não tem opção melhor. Web, não. Eu, particularmente, não tenho muito apego ao web. Não tenho muito apego ao web. É mais aplicativo mesmo, né? Às vezes censura, né? Pois Eu não. perguntei web, desculpa, eu perguntei web porque há uma hype que agora tudo tem que rodar na web, porque através da web a gente acede, e geralmente aqui há muita procura por isso. É para pôr na web, assim, acesso a partir de qualquer lado. E pronto, aí a minha dúvida, como é que está aí? Eu posso fazer só algo, talvez Força, eu possa até incomodar alguns, né, desenvolvedores, né? Eu estava numa reunião na cidade de Dourados uma vez, que eu já fui para o Brasil fazer alguma coisa lá também, tá? E aí eu estava conversando era num órgão do governo lá, e ele falou para mim, mas você não programa para web? Eu falei, não, eu programo para web. Não, mas você programa não é para web. Eu falei, como assim não é para web? Ele faz a conexão num servidor que está em outro canto, vai pela internet, faz isso, faz tudo aquilo, acontece. Ué, não entendi. O que é web para você? Então, esse pensamento, né, de web é o que tem que rodar dentro do navegador, eu acho que é um pouco equivocada, né? Eu acho que é um pouco equivocada. O que a gente faz, usa a internet, não usa, não usa. O web, o que é? Só o navegador? Não tem navegador? Não é web? Então, é meio confuso. A literatura não trata isso de forma muito clara, né? E eu acredito muito em aplicativo. Por quê? Porque hoje você tem aí equipamento mobile super poderoso, não sei quantos cores, né, de CPU, memória à vontade, não sei o que tem, e ninguém usa isso. Um aplicativo web usa isso, será? Não sei, eu acho que não. E um aplicativo que você faz, é um executável que está rodando ali dentro, será que ele tem condições de aproveitar todo esse potencial que o dispositivo tem? Né? Eu acho que sim. E principalmente com essa biblioteca de paralelismo que a gente tem no Delphi, é maravilhoso. Você consegue fazer muita coisa, você consegue extrair muito recurso que tem no equipamento mobile. Coisa, claro, você tem que conhecer paralelismo. Se você não conhecer paralelismo, você só vai estar trabalhando com uma thread ali. Então, você não vai aproveitar tudo aquilo que tem de potencial, né? Então, uma coisa que eu acho importante é, ter isso como um desafio para o pessoal trabalhar, igual o César Romero lançou um excelente livro, né, de paralelismo, Sim, sim, sim. que eu acho que tem que ser aproveitado principalmente pela comunidade Delphi. Eu faço uso disso e não vou falar que é fácil, não, não é fácil, precisa se dedicar, mas é algo que traz muito benefício. Ó, o livro que ele está se referindo deve ser esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. É Né? esse mesmo, é esse aí. Isso. Eu tenho ele Excelente aqui. livro. Eu tenho ele aqui também. Conseguiu comprar ele no Japão, cara? Via Amazon, né? Olha, que bacana. É, E tem tá, sim. e tá em português, olha. Tá em português, eu comprei em Comprou o quê? português. Na Amazon, Amazon no Japão. no Japão, olha. É. Vou Na até hora que falar você. com ele depois que você comprou aí. É porque aqui você pode escolher a impressão, eles fazem a impressão aqui no Japão mesmo, né? Sim, sim, sim. Eles fazem. Sim. Não sei se vai dar para ver impresso no Japão. Uhum. Olha, show de Impresso bola, no show de Japão. bola. Então é Ô, algo legal.
Ô, Eduardo, eu Pois tenho não, aqui, o João já tem aqui uma questão para você, para a gente mudar pois de não, tema, mas antes da gente mudar, eu tenho três questões aqui para lhe fazer. Uma, pois não. é, quando você diz que fez o sistema em FMX Tá. para rodar no Windows, e o outro dispositivo é mesmo em tablet e telemóveis, no caso celulares? Isso. Né, para rodar Roda no tanto em Android. tablet quanto no telemóvel, no celular. No Isso. caso, Android. Android. Com o mesmo código, né? O A, mesmo a código, outra exatamente. questão, a outra questão é como é que você aprendeu? Você já desenvolvia em VCL? O que você Certo? precisou fazer para aprender a desenvolver em FMX? Você assistiu algum curso de alguém? Você comprou livro? Como é que você aprendeu a desenvolver para? Porque é o que eu digo, a curva para quem está desenvolvendo em Delphi, quer ir para FMX, a curva é pequena, mas tem que ter algum conhecimento prévio Tem que ter algum conhecimento. Olha, para poder fazer o desenvolvimento. aqui em casa eu não tenho todos os meus livros, né? Mas comprei muito livro, li muito a respeito, muito a respeito. Mas sempre É, Android, desenvolvimento Android ou desenvolvimento em FMX com Delphi? não, em FMX. Em FMX. Em Android, Uhum, eu usei muito documentação do próprio Android, é, assisti algumas palestras aí do pessoal do Brasil, de americanos também. Eu tenho um contato com o pessoal nos Estados Unidos, desenvolvedor. uhum. E também fiz alguns cursos aí com o pessoal, com a galera aí do Brasil, tá? Que são MVPs também na época. Ajudou Parecido com o Adriano bastante. Santos, etc. Adriano Santos, por exemplo, excelente os cursos dele, né? Já passou por nós aqui. Já passou por vocês, então. O Já. Adriano, sem dúvida, ele é uma referência em FMX aí no Brasil, né? Em Mobile. Android, né? Em mobile, Mobile, né? sim, sim. O cara conhece bem, sim. Ele, É, fiz treinamento com o Fernando também, né? uhum, o Risato Com o também passou Risato. por nós aqui já conversamos com ele. Então, tem sim, tem coisa. Eu acho assim, por mais tempo que você tenha na profissão, né, igual eu tenho mais de 40 anos, você sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre, sempre, Ah, com sempre, sempre. certeza. Com Sempre certeza. tem algum detalhe que você deixa passar, seja num mal escrito, ou você naquele momento não escreveu direito, sempre uma correção, sempre a discordância, desde que ela seja honesta, ela só traz benefício, entendeu? Então, isso é bacana, você ser colocado na parede. Por que isso é desse jeito, né? Quando a outra parte está disposta a te ensinar, tá, a te falar, é maravilhoso. Só cria conhecimento. Mas uma coisa que em mobile que eu acho bem um pouquinho complicado, que se você não tomar cuidado, você acaba pensando que seu código está funcionando corretamente e ele não está funcionando corretamente, diferente do VCL, é você trabalhar com disparando mensagem em tela e essa mensagem que vai direcionar o fluxo de execução do seu software. Responde sim, vai para um canto. Responde não, vai para outro, né? E em VCL, ele é síncrono, ele para, a aplicação para. Em mobile, não. Em mobile não para, né? Não para. Então, e não dá erro, né? Você pensa, o que está acontecendo com esse aplicativo? Então, eu lembro disso a primeira vez que eu comecei. Falei, mas o que está acontecendo? Por que esse negócio não está dando certo? Não, o erro é silencioso, na verdade, né? É porque você não sabe. Pô, é tudo assíncrono, cara. É tudo assíncrono. Então, isso foi uma grande dificuldade. Aliás, a primeira grande dificuldade que eu descobri aí faz muito tempo atrás. Então, eu acabei criando uma solução minha, que já disponibilizei, que é um sistema de mensagens, onde você pode tratar esse fluxo um pouquinho diferente.
E eu acho que ajuda. Não substitui nada, né? Ele só te dá uma noção melhor de como você pode fazer isso. Não é só uma telinha bonitinha, que você pode desenhar ela bonitinha. Também tem esse lado positivo, porque você trabalha com tema e você só mostrar as mensagens do próprio OS, que é feinha, né? Aquela mensagenzinha do Android é feinha, né? Às vezes você tem um puta de um tema bacana, você tem um tema bacana lá no seu aplicativo, que você caprichou lá, né? Aparece aquela mensagem feinha, com sim ou não, e eu acho que só vem em inglês, não dá para você criar mais nada. Então eu acabei criando uma bibliotecazinha que dá para melhorar isso aí. Eu pus lá disponível agora lá no GitHub lá. Depois, se quiser, eu posso até mostrar para você. Sim, sim, vamos ver isso aí mais daqui a um bocado. Só para finalizar esse tema de mercado japonês, Pois não. que o João aqui já tá no meu cangote. Deixa eu perguntar, que eu tô ansioso aqui, deixa eu perguntar. Calma, João, calma, João. Se alguém quiser ir para o Japão, explorar aí o mercado tecnológico de desenvolvimento de software, uma resposta muito, muito rápida. É uma boa ou não? Depende. Seja sincero. Vou ser sincero. Se for financeiro, é melhor você procurar outro lugar. Tipo Estados Unidos, né? Talvez o ganho vai ser maior. Agora, se for para desafio e tentar quebrar os obstáculos que existe aqui de barreira, que é um mercado muito fechado, o povo japonês é muito fechado, a barreira é muito grande, tanto cultural, é muito grande, vale a pena. Por quê? Eu não vou falar de grandes empresas, tá? Vou falar de pequenas empresas e médias empresas. O que é uma média empresa, no meu ponto de vista aqui? É a empresa que fatura pelo menos $1 milhão por mês de faturamento. Isso é uma empresa, é o mínimo de começar a chamar de uma empresa média, tá? Eu acho que vale a pena. Sabe por quê? Porque essas empresas, a única ferramenta que eles têm para usar, para resolver tudo, para fazer um cartão de visita, para acertar seus processos administrativos, suas finanças, o faz tudo. Adivinha qual é? Excel. Qual? Excel. Microsoft Excel. O Excel aqui é o que faz tudo, entendeu? Então, a grande maioria das empresas aqui, ela só tem um pacote Office e usa só o Excel. Vai escrever um texto, é em Excel. Esquece o Word, não existe Word. Tudo aqui é o Excel. Tá? Estranho. Então, mesmo. E as empresas de desenvolvimento de software japonesa, o preço que elas cobram é elevado, não é barato. Mas os profissionais que são contratados, o valor de salário é abaixo do mercado internacional. Consegue? Eu não sei se dá para explicar isso. Só que, para você abrir uma empresa aqui de tecnologia, né, igual que eu tenho aqui, conseguir entrar no mercado, rapaz, não é fácil, não. É complicado, a barreira é bem grande. E agora, depois de 30 anos, é que eu estou tendo um acesso a empresas grandes, tá? Agora, depois de muito tempo. Mas eu acho que tem que garimpar bastante, então, e tem que garimpar bastante. Mas eu acho que vale a pena, sim, sabe? Eu acho que qualquer desafio que a pessoa está disposta a correr, tenha condições de correr aquele desafio, eu acho que é válido, eu acho que vale a pena. Agora você precisa ver se você consegue. Não adianta você querer apostar em alguma coisa sabendo que vai perder. Então aí é besteira. Mas você fala, se você traça um limite, até aqui eu consigo chegar. Será que dá para eu chegar até lá? Eu falo, vai em frente. Sabe por que eu falo isso? É porque eu estou aqui, cara. Eu cheguei aqui, cansei de ouvir pessoas falarem, você não vai conseguir fazer nada aí não, cara. Seu Nihongo é ruim, você é barbudo, você é estrangeiro, você é um cara meio chato. Você não vai dar certo aí não, cara. Não, chato não. Esse papo eu acho que está sendo bem interessante, nada de chato. Entendeu? Então,
É que assim, não, eu sou chato quando eu vou conversar com o cliente, sabe? Eu sou meio cri-cri, né? Ok, Eu sou ok. chato com os caras, entendeu? Então, eu não vou falar para você que eu já cheguei onde eu queria. Não, não cheguei onde eu queria. Não cheguei onde eu queria ainda, né? Eu ainda quero mais, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais a fundo as coisas, eu quero extrapolar, eu quero ser uma pessoa que amanhã sabe um pouco mais do que eu sabia hoje. Então, só que aquilo que eu consegui, graças a Deus, eu tenho a minha empresa, é uma empresa pequena, mas eu tenho a minha liberdade, eu faço o que eu gosto, eu criei meu filho, eu sustentei minha família, eu sou feliz naquilo que eu faço, então eu não posso falar que eu não fui privilegiado com isso. Eu fui. E eu, querendo ou não, claro, com o meu esforço, com a minha dedicação, com as pessoas que me apoiam, ajudaram na minha caminhada, mas eu também não posso esquecer da ferramenta. Não posso esquecer da ferramenta. Então, o Delphi, em parte, mudou a minha vida. Eu posso falar que ele mudou a minha vida, né? Hoje eu sou um profissional melhor do que eu era há 40 anos atrás, ou há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei com o Delphi, né? Então, isso eu acho que conta bastante. Mas não é fácil, não. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, eu trago isso de bom comigo, né? Eu me sinto feliz por estar conversando com vocês hoje. Ah, lembrei, Pô, obrigado. você me trouxe uma recordação. Clube do Delphi. Clube Delphi. Clube do Delphi. Sim, Né? sim, sim, sim. Eu, Já escrevi eu, muito eu- para lá. então, eu tenho. Cara, eu não sei onde que eu coloquei as revistas, cara. Eu tenho todas, todas que eu acho, todas. Então, eu pedia para comprar no Brasil e mandarem para mim para cá. Você Você deve acredita? ter algum artigo que eu tenha escrito para lá, então. Provavelmente. Provavelmente eu tenho. Provavelmente eu tenho. Está perdido lá no escritório, guardado. O que que eu fiz uma época? Eu escaneei tudo. Deixei tudo guardado, tudo escaneado. Todas as revistas, todas, 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 todas. Então, ele foi um material muito legal, muito legal. Lembrei, eu sabia que tinha que falar alguma coisa. Provavelmente eu li artigo seu, sim. Deve ter lido. João, vai que é tua. Eduardo, hoje Aí, estamos a viver aqui uma realidade nova que veio assim de repente e que vai ficar definitivamente, que é a inteligência artificial. certo. Como é que tu tens convivido com a IA? Como é que tu achas que vai ser o futuro da IA e dos programadores? Olha, eu uso IA, eu gosto da IA, então eu uso a IA da seguinte forma. Eu acho que ele é um excelente pesquisador, desde que você saiba perguntar para ele o que você quer pesquisar. Desde que você entre em conflito com ele, ó, por que disso e não isso? Você não pode ser a figura passiva. O grande problema, eu acho que é isso. Quem usa IA, ele quer ser passivo. Ele quer que a entregue aquilo e ele aceita aquilo como a verdade. Não, tem que ser o contrário. Você que tem que discutir e falar, não, mas por que que é assim? Ó, peraí, tem alguma coisa errada. Não é por aí. Então, se você não tem um conhecimento mínimo para poder dialogar com a IA, no mínimo de igual para igual, você não vai ter rendimento nenhum, você não vai ter proveito nenhum com ela. Tu tens que saber fazer as perguntas certas, não é? Você tem que saber fazer as perguntas certas. Por exemplo, eu vou falar aqui, vamos pegar um assunto complicado. Voltar lá, lembrar do César. Paralelismo. Se você não entende nada de paralelismo, a minha câmera começou a dar zoom automático aqui. Peraí, deixa eu... Falamos em inteligência artificial, a câmara lembrou-se logo. A Já, câmera já já tá ela aí. começou a ficar. Deixa eu desligar. E ligou o rastreamento de IA automático. Deixa eu desligar. Ok. Viu, viu? É que mexi, dei um movimento com a mão e ela começou. Então, se eu vou perguntar para a IA sobre paralelismo, se eu não sei nem o que é paralelismo, o que eu vou perguntar para ela? Né? Então, você tem que ter uma base mínima. Então, pergunte para ela, no mínimo assim, ó, me explique o mínimo necessário para mim começar a entender o que é paralelismo em Delphi.
Então, as perguntas têm que ser elaboradas. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Ela erra muito. Acerta, acerta. Mas eu acho que para acertar, você tem que estar em constante conversação, o porquê disso e o não. Agora, se você deixar ela assumir o controle, como eu dizia no Brasil, você está na roça, não vai sobrar, você não vai ter nem um cabo de enxada para poder fazer a coisa, né? Mas eu convivo muito bem, eu acho que é uma excelente ferramenta desde que você saiba usá-la. Se ela vai dominar o mercado, olha, eu penso assim, que a inteligência artificial funciona como um retroalimentação. Retroalimentação. Ela não pensa nada, são conceitos de estatística avançada, onde ela consegue, vamos falar bem simples, teoria do conjunto. Ela acha uma interseção lá e vai te dar a resposta. Mas se ela começar só a ter coisa ruim para ela pesquisar, então ela só vai trazer respostas ruins, né? Então eu acho que ela tem que ser bem alimentada. O grande problema é, ela evolui? Se quem alimentar ela vai passar coisa boa. E quem alimenta ela de conhecimento somos nós, né? Eu acredito que o pessoal tem que aproveitar o que ela traz de bom, que é explorar aquilo que você ia demorar muito tempo para fazer, ela faz isso rapidamente para você. Uhum. Respondido? Concordo. Respondido. Eu concordo inteiramente. Ô, Eduardo, Pois já não. passamos aí, eu acho que mais de uma hora aí de papo, esse papo bacana. E eu sei aí que você já até citou uma biblioteca que você desenvolveu para FMX. Quer Tá. mostrar aí para gente como é que Posso funciona mais ou mostrar? menos, o que que você fez? Um exemplo rápido, não precisa ser nada assim muito Tranquilo. estendido. Então, eu vou. É que assim, eu, eu tenho alguns. Eu chamo de mecanismo, tá? Eu gosto dessa palavra, não Uhum. sei por quê, não me pergunte por quê, eu gosto de chamar de mecanismo. É, Eu vou mostrar, então, o de diálogo, o de mensagem. Pode ser? tá bem, tá bem. Eu acho que é um negócio bacana que dá para o pessoal Mostra ter lá uma então. ideia do que é. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Não sei por que está lento esse negócio, rapaz. Vou ver aqui. Windows. Vamos lá. Tá dando para ver? É que ainda, agora sim, já está. Tá dando para ver? Eu fiz Sim, bem sim. simplesinho, que daí dá para ver tanto no PC, no Windows, quanto no mobile, no Android. Então, eu numerei Uhum. aqui 1.1, 1.2, 1.3 e vai descendo, e vai até o 10.5. Aqui Ok. embaixo eu coloquei algo rapidinho, que é a telemetria. Se você, por exemplo, quer saber o que o usuário clicou, qual foi no que botão que ele clicou, se você quiser rastrear isso depois num log, para tentar entender o que o usuário fez de errado, é uma boa, tá? Não é obrigatório usar, mas é uma boa. Então, aí eu vou mostrar uma mensagem. Então, isso aqui é FMX. Então, o botão tem lá um detalhezinho, está em inglês, eu posso clicar em OK, aí eu começo a rastrear tudo que foi clicado aqui embaixo Essa nesse mensagem que menu. apareceu foi a que você criou na sua biblioteca, naquele Isso, layout. mas você escreve o que você quiser, a mensagem você que escreve, você que define ela, Uhum. tá? Por exemplo, tem um provider aqui de Nihongo, então tá aí em Nihongo. Ok. Então você pode ter quantos botões quiser, tá? Passou, se o tamanho que você definir for não couber os botões na horizontal, ele vai e empilha diretamente. Então você consegue Olha, fazer isso, bacana. né? Então O tem Hongo, como você tá a falar, é o que a gente chama de japonês, né? Provavelmente. Nihongo, isso é japonês, Nihongo. Ok. Aqui eu fiz um outro só para mostrar que você pode ter temas diferentes, mas o forte mesmo não é nem a aparência visual, né? Ajuda, claro, né?
você pode ter uma aparência visual, mas cadê? Vamos ver aqui. Custom Term Japanese Provider. Aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Mostrar um fluxo. Finish, work, message smart, callback. Esse aqui é com timeout. Por exemplo, você pode esperar ele que a mensagem vai fechar automaticamente. Você define também o timeout dele, né? Isso em VCL a gente consegue fazer fácil, né? Agora, consegue. VCL no Android, é tranquilo. No Android aí já começa a complicar. No Android complica. O que eu mais gosto é isso aqui. Uma decisão de fluxo que eu coloquei. Então, ele vai abrir, então eu posso definir para onde que eu quero ir. Então, você vai ter um closer lá, um método anônimo, que é o normal de você usar no Dialog, né? E o que eu fiz? É muito parecido à estrutura com o nativo do FMX, o Service Dialog. Muito parecido. Não tem muita diferença, não. Então, se eu clico, ele vai me trazer outra mensagem. Você entendeu? Quando eu consigo empilhar as mensagens e definir o fluxo, sendo assíncrono. Então, o processamento, teoricamente, está sendo executado, mas eu estou criando uma outra linha, uma outra fila para isso acontecer, dentro de uma thread. Então, fica fácil de você fazer desvio de fluxo. Porque se eu for pegar FMX mesmo direto, se você quiser, a mensagem tem que ser a última coisa do seu método. Porque se você põe ela no meio, o Android vai passar por cima da sua mensagem, vai mostrar a sua mensagem e vai executar o que está embaixo e você nem respondeu a mensagem ainda. O desenvolvimento web também é assim, né? O desenvolvimento web também é assim. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente precisa fazer esses passos síncronos. E de fato é complicado. É complicado. Aqui eu coloquei 6 diálogos empilhados, né? Rodando numa task. Aí vai aparecer a mesma mensagem, né? Só coloquei exemplo mesmo. Então você consegue determinar fluxo, entendeu? Eu acho que isso é o mais interessante que tem no componente, não é só o fato do visual ser bonito. E o tema, você que define, tá? Você pode criar o tema que você quiser. O tema que você quiser. Você vai disponibilizar essa biblioteca, já está no Git, isso? Já está no Git lá, já está lá no então, Git. Depois para quem tiver a ouvir aí o nosso podcast, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para poder sacar o exemplo. Esse exemplo que você está mostrando, você vai disponibilizar também? Já está tudo lá, com a documentação, com o projeto, com a arquitetura. Tem um guia, inclusive, explicando esse problema do sincronismo, né? Também tá tudo. Tem só esse guia eu coloquei em inglês e em português. Então explica. Eu acho que é um negocinho, algo que eu acho que vai ajudar o pessoal, com certeza. Que tem esse problema, porque isso aí, rapaz, no começo, lá atrás, para mim resolver esse problema, era um inferno. E aí cabeçada na parede, não foi? Porque você faz um quebra-galho, né? Pega um formulário lá, ou coloca um frame, ou coloca um monte de retângulo lá, e coloca um negocinho lá, e fica visual, mas dá para a gente falar que a gente está fazendo um negócio, um mecanismo legalzinho, que você tem controle, né? Que você realmente possa escalar, possa mudar de tema, né? E você cria seus temas. Eu coloquei alguns modelos lá de tema, está bem bacana. Eu acho que vai ser bem aproveitado. Obrigado pela oportunidade de mostrar. Já estamos aí no final do nosso papo. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro aqui conversando, mas para vocês já deve estar tarde. Para quem não sabe, está gravando aqui em Portugal de manhã, no Japão já deve estar de noite já. Esse tempo que a gente está conversando. 7h30 da noite, 7h30 da noite. Pronto, e aqui em Portugal são 11h30, o horário que a gente está a gravar.
Ah, tá certo. E, bom, Eduardo, eu queria agradecer aí esse tempo seu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria, aí, se você puder, deixar uma mensagem final para os nossos seguidores aqui da Luso Delphi, no nosso podcast Papo Dev com o Portinho. Se você puder deixar aí uma mensagem final para nós, o que É que uma você diria mensagem aí? final. Olha, eu diria assim, é, o que vocês estão fazendo eu acho muito bacana, muito legal. Eu já tive Obrigado. vontade de fazer isso, mas não tive coragem, né? Não tive coragem, então eu achei bacana vocês terem me convidado. Eu sou na verdade, eu Prazer. sou um desconhecido na comunidade, tá? Eu, e Agora levar um já pouquinho não. daqui, Agora já não é né? mais. Agora eu não sou mais, né? Hein, João? Agora eu não sou mais. Então, eu agradeço. Se eu puder contribuir de qualquer coisa, eu penso assim, ó, conhecimento a gente tem que compartilhar. Conhecimento a Com gente tem que certeza. compartilhar. É o legado que a gente vai deixar depois que a gente for embora desse mundo, é aquilo que a gente ajudou a construir. Então, o que vocês estão fazendo é altamente traz emoção para quem está falando, né? Traz emoção para Opa, quem está falando, e eu acho que para vocês também. E a minha mensagem seria assim, ó, não desista dos seus sonhos. Muitas vezes você não sabe o seu sonho, você não sabe qual que é o seu sonho. Eu não sabia qual que era o meu sonho. O, a vida foi me guiando sem eu saber para onde eu estava caminhando. Mas eu tive que tomar algumas decisões importantes. Ou eu aprendo esse negócio, eu vou fundo nisso e vou tentar ser sempre um melhor profissional, com os meus defeitos. E quem encontrar problema lá, por favor, me avise lá, tá? Que a gente vai arrumar. E pôr na cabeça que você nunca sabe nada. A gente nunca sabe nada. A gente é muito pequenininho perto de tudo aquilo que a gente gostaria de saber. Se você com certeza. conseguir pôr isso na cabeça, você vai conseguir ser um profissional melhor e não tenha medo de desafio. O desafio é o que move a gente. E eu acho que vocês também. Quem sou eu para dar parabéns para vocês, né? Certo? Mas, Que nada. Você, quando quando parabéns. o Fernando Risato, nosso amigo, É, falou sobre ti, e eu e o João, a gente conversou e tal, e achei que seria uma mais-valia para as pessoas conhecerem a sua experiência, que o o fato Fernando, o de uma Fernando é pessoa muito ter gente boa. O corrido. Fernando é muito gente boa. O É, Fernando é Sim, muito gente sim, boa. mas cara eu super acho que foi legal. bom, pô. O fato de conhecer uma pessoa, um brasileiro, que correu, voou atravessou Uhum, o mundo, né? Aí para verdade. conhecer o mercado japonês, 30 anos trabalhando com desenvolvimento de software no Japão. Eu É. acho que essa experiência que é passada para as pessoas que vão ver esse vídeo não tem preço. A gente só tem que agradecer aí o seu tempo, esse papo. Muito obrigado, por Não, eu que você agradeço. ter disponibilizado aí esse tempo para nós. Tá bem? E fica já agendado para uma próxima para falarmos Opa, fica à mais em vontade, fica à vontade. profundidade sobre esse componente Claro, tão interessante, claro, ok, estou à Eduardo? vontade. Pôr na Pronto. cabeça Ah, que a distância tá não é fechado. obstáculo, distância não é obstáculo, o idioma não é Não. obstáculo, o único obstáculo que tem é se você não tiver a fim de correr o risco para enfrentá-lo. Eu acho que é a melhor frase que eu poderia falar para vocês, acho que é essa. É isso Estou aí. Meus profundamente amigos, a gente agradecido. vai. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Meus amigos, vocês que estão a assistir, eu agradeço em nome da Luz Delphi. Obrigado, meu amigo João, por estar aqui mais uma vez, sempre aí Sempre. apoiar. Nos apoiamos nos nossos papos. Exatamente. Não deixar, pessoal que está assistindo, não esquece, deixa seu like, deixa seu gosto, subscreva o nosso canal. A gente vê aqui que tem Comentem. muitas visualizações nos nossos Deixem os vídeos, vossos mas comentários também. Importante. exatamente, e esquecem de deixar o gosto, faça com que esse canal possa crescer cada vez mais, chegar a mais gente. E muito obrigado por todos terem acompanhado até aqui. Meu amigo João, fica aí as suas palavras. As minhas palavras foram um seguimento. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado por realmente ultrapassar esta distância enorme que nos separa, mas com a internet nada é impossível. Foi um prazer conhecer-te
conviver com a tua experiência e fica já marcado para uma próxima oportunidade. Para o pessoal da Luz ao Delfim, como eu já disse, deixem o vosso like, comentem, os comentários ajudam muito, ponham as vossas questões, se a gente não puder responder agora, com certeza responderemos mais tarde, mas participem, divulguem, tudo é para o vosso conhecimento, tudo é para vos ajudar. É isso aí. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Papo DevCon Portinho são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição dos apresentadores, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não estando vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer dúvida sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contacto connosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.